Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho a respeito dos investimentos, como eu falei com vocês no vídeo anterior, que eu comecei a postar para trazer esse conhecimento para vocês. E hoje eu vou trazer um pouquinho de como eu entrei nesse mundo e como eu quis entrar de cabeça nele. Por quê? Porque eu vi que era a única forma que eu ia sair dessa vida que muita gente vive, quase 90% dos brasileiros, creio eu, que é aquela função de só trabalhar para pagar as contas e os boletos. E que foi muito que aconteceu comigo. Então eu percebi que eu tinha que fazer algo para mudar, busquei vídeos de como, acho que todo mundo já fez isso, né? Eu achei o mundo dos investimentos. Porém, o mundo dos investimentos tem que ter dinheiro para fazer o dinheiro trabalhar para ti. Então, não é tão fácil assim para quem ganha pouco, assim como eu, né? Para quem aí é rico é tranquilo, pega, investe, tem um rendimento ali de 1% ao mês, tu vive tranquilamente. Mas voltando um pouco aí, eu queria mostrar para vocês como que eu realmente entrei nesse mundo. Primeiramente, foi quando eu comecei a guardar dinheiro para comprar o meu apartamento e da minha esposa. A gente decidiu juntos sair do aluguel porque a gente viu que não era o que a gente queria. A gente estava morando na casa de alguém, digamos assim, e pagando o aluguel. Então, a qualquer momento, essa pessoa podia, digamos que, despejar a gente, né? Mesmo a gente pagando ali certinho. Enfim, aí a gente começou a juntar o dinheiro em 2021. A gente ficou um ano nessa batalha aí para juntar dinheiro. E nesse tempo, a gente só juntava dinheiro, era o nosso foco. Então, a gente meio que não tinha lazer. E eu falo isso para vocês porque vai ter um tempo que aí quem quer conquistar algo vai ter que abrir mão de muita coisa para querer ter uma vida melhor no futuro, como hoje, graças a Deus aí, em questões aí de a gente está em 2026, questões de, aí de menos de 5 anos, a minha vida ela mudou completamente. Hoje eu tenho um apartamento que eu já é um patrimônio aí, então foi uma grande conquista minha e da minha esposa. E nesse ano a gente conseguiu juntar 15 mil reais, se eu não me engano, e a gente conseguiu dar entrada no apartamento. Então depois disso, eu vi que a gente conseguia guardar dinheiro. A gente criou o hábito em um ano, e antes disso, quando a gente morava de aluguel, a gente morou um ano de aluguel, 2 anos, a gente gastava dinheiro muito à toa. Então a gente só gastava. A gente não tinha essa cultura, né, de guardar dinheiro. Então, eu ganhava 3 mil reais. Enquanto eu não gastava os 3 mil reais ou até mais, eu lembro que uma vez a gente ficou ali negativo e a gente falou assim na mesma hora: a gente não pode, a gente vai cuidar um pouco para não ficar negativo. Mas mesmo assim a gente, por exemplo, ganhava 3 mil reais, gastava 2.900, digamos assim. Se tivesse acontecido algum imprevisto nesse meio tempo, a gente ficava devendo. Então eu queria passar isso para vocês. Aí a gente comprou o apartamento e a gente ficou de 2022 até 2024 só juntando dinheiro e reformando o apartamento, porque a gente pegou ele e teve que reformar bastante coisa. E depois desse tempo, a gente conseguiu vir morar nele e a gente estava aí praticamente há um ano e pouquinho nele morando, e a gente ainda tem algumas dívidas. Bastante a gente a conseguir investir foi que aproximadamente 5 meses atrás a gente começou a fazer uma renda extra. Então tem ajudado bastante. E com isso a gente está conseguindo investir até mesmo com umas certas dívidas. Então ali, como eu falei para vocês, a gente com o nosso salário, a gente tem as nossas despesas fixas ali, que é aquela questão de 50%. Às vezes dá um pouquinho mais, a gente tem que equilibrar ali, que como ainda despesas fixas, não tem o que fazer, né? A gente tem que pagar parcela do apartamento, condomínio, luz, água, enfim. Hoje a gente não tem carro, então é um pouco mais tranquilo pra gente, não tem esse gasto, que hoje é bem relevante, para quem tem carro vai saber do que eu tô falando. E também a gente tem o nosso lazer, com certeza, né? Hoje a gente ali não é aquela coisa que a gente era antigamente, que gastava muito com lazer. Hoje a gente tem um equilíbrio bem considerável e a gente consegue aí ter o equilíbrio. A gente sai, pede algumas coisas aí, o famoso iFood de hoje, né? Pra quem gosta aí de lanche, de pizza. Então, e a gente é o nosso ponto fraco, digamos assim. A gente gosta muito nosso lazer é comer, então é bem complicado. E investir, hoje como a gente faz a renda extra,
tudo que a gente ganha com a renda extra, a gente consegue investir. Então a gente tem a nossa reserva de emergência, como eu mostrei para vocês, e também a gente tem uma meta ali de, quem sabe, quitar o nosso apartamento. A gente também está fazendo uma caixinha ali para isso, intercalando isso com os investimentos. Foi mais que eu cansei assim de trabalhar 30 dias ali no mês, digamos assim, para chegar ali no dia 5 e receber, e no dia 10 ali eu já não tinha dinheiro ou faltava dinheiro. Então comecei a criar uns hábitos ali, rever alguns conceitos. Sempre, para quem é casado principalmente, tem que conversar bastante com a sua esposa, com o seu marido, porque são duas cabeças diferentes, né? Então tem que saber, um quer economizar mais, que é o meu caso. A minha esposa, ela gosta de sair, de comer, então é sempre um equilíbrio. Tem que conversar para não também, e o casamento é a base principal, né, pessoal? Para quem é casado aí, pense no que eu falei aqui. Pense, se tu tem dívidas hoje, na minha opinião, tu teria que quitar elas, se tu não tem um controle, porque hoje eu uso também o cartão de crédito, então, só que eu tenho dinheiro no final do mês para pagar a minha dívida que eu faço com o cartão de crédito. Se tu não tem, tem um controle perfeito, senão tu vai gastar no cartão de crédito para pagar no final do mês, e se tu não tem esse dinheiro, pode acontecer algum imprevisto. Por isso que o meu próximo vídeo vai ser sobre reserva de emergência. De dívida, que é o primeiro passo. O segundo passo ali é vocês ganharem, por exemplo, R$4.000, 50% de despesas fixas, ou o que tu tem, né? Às vezes passa um pouco disso. Aí tu vai ter que rebalancear ali com o lazer. E se tu pensa em investir também, aí o primordial é tu guardar 10% do que tu ganha. Mas se tu tá começando para criar o hábito, guarda o que tu tem. Ali bota numa caixinha ali do Nubank, que é o que eu faço hoje. E acho que é isso, ficou bem longo esse vídeo, eu vou encerrar por aqui. Valeu, pessoal, até a próxima, que a gente vai conversar sobre reserva de emergência, tá bom? Valeu!